Olá pessoal, tudo bem? Tem uma passagem aqui da Bíblia que é encantadora, é maravilhosa, sobrenatural de Deus mesmo. Vamos ver essa passagem? É a passagem de Cornélio, que se encontra no livro de Atos, no capítulo 10, do versículo 1 ao 48. Vamos ver um resumo dela, né? A história de Cornélio. Cornélio era um centurião romano em Cesareia, portanto, ele não era judeu naquela época. Descrito como um homem temente a Deus, piedoso e generoso, que orava continuamente. Certo dia, durante sua oração, um anjo do Senhor apareceu a ele, dizendo que suas orações e esmolas haviam subido como memorial diante de Deus. O anjo instruiu Cornélio a enviar homens a Jope para chamar Pedro, que estava hospedado na casa de Simão, o curtidor. Pedro tem uma visão. Enquanto isso, Pedro teve uma visão sobrenatural em Jope. Ele viu um grande lençol descendo do céu, contendo todos os tipos de animais impuros, e ouviu uma voz dizendo: Levanta-te, Pedro. Levante-se, Pedro. Mate e coma. Pedro resistiu, dizendo que nunca havia comido nada impuro ou comum. A voz respondeu: Não chame de impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, preparando Pedro para entender que a mensagem do Evangelho era para todos os judeus e gentios. E o que aconteceu, né? Posteriormente, um encontro e um derramamento do Espírito Santo. Quando os homens enviados por Cornélio chegaram, Pedro, obedecendo à instrução do Espírito Santo, foi com eles. Ao chegar à casa de Cornélio, Pedro entendeu o significado da visão e disse: Agora percebo verdadeiramente que Deus não faz acepção de pessoas, mas de todas as nações aceita aquele que o teme e faz o que é justo. Isto está em Atos, no capítulo 10, 34 e 35. Pedro pregou sobre Jesus, sua vida, morte e ressurreição. Enquanto ele falava, o Espírito Santo desceu sobre todos os presentes, inclusive os gentios, que começaram a falar em línguas e glorificar a Deus. Pedro então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então, Deus não faz acepção de pessoas. A história de Cornélio nos ensina que Deus não discrimina por nacionalidade, posição social ou origem. Ele olha para o coração e para a sinceridade da busca por ele. Cornélio era gentio, portanto, não era judeu, mas sua piedade foi reconhecida por Deus, mostrando que a salvação está acessível a todos. Ele orava constantemente e dava esmolas aos pobres. A obediência e sensibilidade ao Espírito Santo que Pedro teve, precisou superar seus preconceitos culturais e religiosos para obedecer ao chamado de Deus. A visão que Pedro recebeu foi uma lição clara de que o Evangelho é para todos. Isso nos desafia a abandonar julgamentos e a acolher aqueles que Deus coloca em nosso caminho e falar do nascimento e ressurreição de Jesus. A salvação ela é universal, é para todos. O derramamento do Espírito Santo na casa de Cornélio demonstrou que o dom de Deus não é limitado aos judeus. Bom lembrar que os apóstolos eram judeus, inclusive o apóstolo Paulo. Mas está disponível a qualquer pessoa que se arrepende. Grave isso.
busca a Deus e crê em Jesus. Essa passagem é uma celebração da inclusão no reino de Deus. Inclusão no reino de Deus. Quando um homem tem o poder da sinceridade e de boas obras, embora as obras não salvem, é bom que fique claro isso. Muito claro, ok? Elas refletem um coração temente a Deus. Cornélio é um exemplo vivo de como uma vida piedosa e generosa atrai a atenção de Deus, que responde ao clamor sincero com manifestações sobrenaturais. Deus enviou um anjo e deu instrução a Cornélio. Por que um anjo? Porque um anjo não pode pregar o evangelho. Somente o homem tem a autoridade de pregar o evangelho. É bom que fique claro também. E o que a gente pode tirar que nós dessa história? Que nós devemos eliminar preconceitos e acolher todas as pessoas com o amor de Cristo. Com o amor de Cristo. Deus valoriza o coração arrependido e sincero, independentemente de raça, posição ou histórico. A obediência ao Espírito Santo é essencial para cumprir o propósito de Deus. Assim como Pedro, precisamos estar dispostos a superar nossas barreiras pessoais. O Evangelho é para todos. E a igreja deve refletir muito sobre essa inclusão, levando a mensagem de Cristo a todos os povos. Não temos a obrigação de converter ou convencer, mas falar do amor de Deus através de Jesus. Que essa mensagem nos inspire e nos dê confiança que Deus está atento hoje ao clamor de cada coração e que sua salvação e presença estão disponíveis para todos os que o buscam com sinceridade. Que Deus abençoe você e sua família. Um grande abraço, fique com Deus.